Então vamos lá, eu vou mostrar exatamente como que eu faço as fotos por aqui. Eu vou sempre usar o ChatGPT para ajudar. Hoje a gente está na era da inteligência artificial e não faz sentido não utilizá-la, né? Pelo contrário, quem não está utilizando está ficando bem para trás. Ela auxilia bastante no quesito performance. A gente consegue resultados bons, rápido e sem ter que pensar muito. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom, né? Então, seguindo na mesma estratégia e estrutura do anúncio que a gente encontrou ali na aula 1, né, do kit de mordedor, eu resolvi dar uma olhada nos kits que mais vendem para ver qual que é a foto de capa e todos usam a mesma foto de capa. Isso é ruim porque ninguém se diferencia. Aqui a única coisa que vai diferenciar de fato é o título e o preço. Então eles estão brigando num leilão, vamos dizer assim, de forma ruim, de forma que eles não se ajudam, pelo contrário, só se atrapalham. E para te mostrar basicamente o fluxo do que eu fiz exatamente o seguinte: mandei uma foto do anúncio, copiei, mandei aqui no ChatGPT e perguntei como você faria essa foto chamar mais atenção. Ela me deu algumas ideias aqui, algumas fizeram sentido e outras não. Eu pedi para ela expandir um pouquinho, ó. Ok, sobre o item 1, me deu uma paleta para fazer o degradê, que eu queria as cores, para fazer um fundo mais limpo e vibrante, como ela disse aqui, né? E no item 4, que seria foque em apenas um ou dois brinquedos principais, dê mais destaque ao brinquedo que o bebê está levando à boca, o mais atrativo visualmente, ampliando ele no centro. Coloque os demais em volta como acessórios. Eu falei, beleza, vamos entender como que ela faria aqui. E aí ela me deu as ideias, explicou exatamente como faria, e eu pedi para ela gerar. Gera imagem então, por favor. Ela perguntou se queria se eu quisesse uma prévia dessa imagem, né? E ficou bem legal aqui, bem diferente, muito mais bonito, né, do que a foto da galera aqui. Ó, bem diferente, né? Mas a gente não para por aqui. A ideia não é pegar a foto da IA e utilizar a foto da IA, e sim otimizar ela, né? Então aqui a gente já tem alguns elementos visuais para trabalhar dentro do Canva, que é o que eu utilizo, né? Aí eu pedi para me mandar só o fundo, justamente para eu aplicar dentro do Canva, e depois eu vi que essa imagem aqui, ó, esse brinquedo aqui, ele chama bastante atenção assim. Eu achei que desse jeito aqui, ó, poderia ficar um pouco confuso, né? E daí eu pensei em esticar esse produto aqui de alguma maneira. E vou fazer isso agora, tá? Vamos utilizando o cérebro aí, vamos utilizando a mente. E aí outra coisa que eu pedi para ela fazer, justamente por causa disso, eu abri uma foto, tirei um print desse produto aqui e falei para ela melhorar para mim. Ela me entregou a versão melhorada, justamente para a gente usar aqui dentro do Canva. Eu sempre utilizo a imagem com 1200 por 1200 pixels, que dá uma imagem quadrada, que é o padrão do Mercado Livre, e também serve para Shopee. E aí qual que é a ideia? O que eu faço aqui? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, pegar o fundo. Vamos ver se esse fundo de fato vai ornar e fazer sentido, mas a princípio eu vou utilizar esse fundo, né? Então a primeira coisa que eu faço é justamente isso, ó. Eu dei uma esticada aqui no fundo, tá bem legal. Ele colocou uma texturinha aqui também, ó. Uma texturinha que só o GPT faz praticamente. Só que com um designer você conseguiria fazer. Mas aqui a gente economiza isso, né? Só tendo o chat GPT, fora a agilidade. O que eu faço aqui, ó? Aí é brincar um pouquinho aqui no Canva, né? Tem que saber brincar um pouquinho, mas isso só se consegue com a prática. Eu tenho o Canva Pro aqui, então eu consigo tirar o background da imagem. E a princípio, o que ele pediu pra gente fazer é deixar a imagem basicamente assim, ó. Essa seria a imagem pra gente colocar na Shopee a partir de agora. Mas eu gosto de melhorar alguns pontos. Eu vou até duplicar a imagem aqui, ó. Tirar isso aqui, justamente para colocar o outro brinquedo que eu pedi para ele mandar para mim. Então eu jogo aqui e faço a mesma coisa, ó. Tiro o fundo do brinquedo e a princípio a gente começa a trabalhar a partir disso aqui, beleza? Então eu começaria a trabalhar a partir exatamente disso. Então a ideia é justamente brincar aqui. Vamos lá, vamos ver como que eu vou fazer. Então vamos lá, eu fiz algumas alterações visuais. A princípio, essa seria a foto de capa padrão que o próprio ChatGPT deu pra gente. Uma foto muito, muito bonita. Seria uma foto que eu testaria, mas eu coloquei mais um elemento visual aqui em outra foto. Perdeu um pouco o layout, na minha opinião, realmente não ficou aquela coisa mais perfeita, mas ele agrega um item a mais aqui. E a minha visão seria justamente essa: mostrar que tem um item a mais a princípio. Não mostrar que tem um item a mais, mas mostrar o item montado aqui, né? Porque na verdade vem isso aqui, só que vem essas pecinhas aqui, que são isso aqui, do produto. Ficou meio fora de contexto, mas acho que deu para entender. Então a única coisa que eu fiz foi pegar aquela outra foto que eu pedi para o chat me entregar, né? E coloquei aqui. Essa seria possivelmente a primeira imagem que eu testaria. E eu também fiz uma segunda versão aqui para testar. Aí no caso é jogo de testar aqui no Edis, né? Questão de testar o CTR em si. Deixa eu até editar aqui novamente, que eu vi que tá aparecendo um pedacinho aqui, ó, que eu apaguei aqui do lado, mas não apaguei aqui em cima. O que eu fiz?
pedir para o chat GPT colocar, né, um texto aqui, ó, 8 peças. Porque tem funcionado muito isso, colocar o texto 8 peças, que vai chamar muito mais atenção, que é justamente o que esse cara aqui está fazendo, ó. Kit 8 peças, né? Ele está colocando aqui, ó, kit 8 peças, mordedor, bebê sensorial, e está vendendo muito bem. Ou kit 4 mordedores, bolinha, né? Então ele vende um kit aqui como 8 peças, enquanto os outros concorrentes dizem que tem 5 peças. Não sei exatamente qual que é a maracutaia aqui, mas a princípio eu faria exatamente isso que eu coloquei aqui. Aí eu pedi pro chat GPT fazer e ele fez um layout bem bonitinho aqui que encaixe, né? Eu gosto de usar bastante o chat porque ele faz layouts que encaixam na paleta aí no fundo. O que no Canva é muito difícil de chegar para quem não tem noção de design. E eu tenho um pouco, mas com o pouco que eu tenho, eu acredito que eu não chego num resultado bom. Então o que eu faço é justamente isso. E aí eu criei essa outra versão aqui, escrito 8 peças. Então a princípio eu testaria ou essa primeira versão aqui dentro da Shopee, ou testaria essa outra versão que também ficou muito legal, na minha opinião, mais chamativa, né? Mas, às vezes, colocar 8 peças na foto também vai chamar mais atenção que esse pessoal. Como eles estão usando só o produto, acho legal manter isso aqui, por exemplo, né? Porque dá um elemento e um recurso visual bem mais legal do que essas aqui, que são fotos reais do produto, né? Aqui é foto gerada por inteligência artificial. Consequentemente, ela fica com muito mais qualidade e as cores muito mais vibrantes e bonitas, né? Encaixando no layout de fundo aqui, que a gente consegue colocar na Shopee. Fundo colorido, fundo contrastado, fundo ambientalizado, enfim. Então, basicamente, seriam essas as minhas versões finais. Eu saí disso aqui para isso aqui, ó. Olha como é diferente, né? A gente pode até comparar, ó. Isso aqui para isso aqui. A foto está bem diferente e chama mais atenção dentro da Shopee. Se você aliar essa foto a um título bom, como esse cara fez aqui, com a estratégia que esses caras fazem de colocar, por exemplo, só uma bolinha a R$15,99, vamos supor que você coloca só a bolinha a R$13,99, né? R$2 mais barato aqui do que esse cara que está vendendo bem. Você vai chamar muita atenção. Você pode fazer esses outros kits aqui, né? O kit com 4 e o kit 8, que é o kit final. Você manter um preço a mercado aqui, fizer uma foto completamente diferente como essa, que vai chamar mais atenção, as chances de você ter performance no teu anúncio são muito maiores. Fechou? É isso.